Boa noite, meus irmãos. Estamos iniciando mais uma live. Darcy, seja bem-vinda. Hoje nós estamos aqui mais uma vez pelo Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira e nós vamos fazer o estudo do Evangelho, como nós fazemos todas as quartas-feiras. Oi, seu Delfim. Eu tinha esquecido de colocar aqui o microfone. Estão me ouvindo bem? Oi, Érica. Calazans, que deve ser o nosso amigo Mércio, vovô do ano. Estão me ouvindo bem? Estão ouvindo? Tá ouvindo, Darcy? Tá ouvindo, Ita? Será que melhorou? Tá. Ok. Certinho. Então, dando continuidade às nossas atividades, Samanta, Ita, sejam bem-vindos, Milena, todos sejam muito bem-vindos, Eriquinha, que eu acho que eu não tinha falado ainda. Uma boa noite. Obrigada, Darcy. É que realmente eu não tinha colocado o microfone no lugar certo. Então vamos lembrar a todos, neste primeiro momento, que podemos ter uma aguinha para que a gente, ao final, durante a prece, possamos pedir a fluidificação, onde tenhamos os remédios orvalhados que estamos precisando, feitos, manipulados pela espiritualidade benfeitora, que vão nos trazer o amparo, tanto para o copinho quanto para a jarrinha. Podemos pedir para fluidificar a água que está na caixa d'água da nossa casa, até do nosso prédio, de forma com que esses remédios, essas bênçãos, possam estar ali para a gente dela usufruir a cada vez que for tomar um golinho de água. Então, quartas-feiras, como é de costume, nós fazemos o estudo do Evangelho. Esse estudo é a leitura. Nós estamos fazendo a leitura sequenciada já há um bom tempo. E cada trechinho nós vamos fazendo o comentário. Um comentário que é de uma pesquisa, fruto de uma pesquisa. Não necessariamente são palavras nossas, mas são comentários já de alguns autores conhecidos e que nos ajudam a refletir sobre a mensagem de Jesus que Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, mas especialmente aquelas que visavam a transformação moral. Aquelas mensagens de Jesus que serviriam para todos os tempos. Por quê? Porque está falando a nossa alma. Então, os dados biográficos, os dados geográficos que estão contidos lá no Novo Testamento, não necessariamente estão aqui, mas sim as mensagens de cunho moral. Bem, hoje então vamos dar início às nossas atividades com a nossa prece. Lembramos que se vocês acharem melhor, para não haver distraimento, para não haver nenhum tipo de atividade que possa atrapalhar, se quiserem, coloquem o foninho de ouvido para ouvirem melhor, tá? Tudo isso é para que nós possamos nos deter mais na mensagem que será trazida. Então eu convido a todos, Rodrigo, bem-vindo, Fernandinha, bem-vindo, Ribamar, bem-vindo, Lorena, Dilcilene, todos muito bem-vindos, uma boa noite a todos. Eu convido a cada um para que possamos fechar os nossos olhos, para agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso irmão maior,
por estarmos aqui reunidos em seu nome, para buscar a pacificação para os nossos sentimentos, a serenidade para a nossa alma, de forma que, através dessa reflexão, possamos nos unir num pensamento, buscar a nossa melhoria, buscar entendimento, a renovação das nossas energias, para bem nos conduzirmos diante de todas as dificuldades que se apresentarem em nossa caminhada. Bondoso Pai, amigo Jesus, abençoa todos os irmãos que nesse instante passam por aflições, por todos os irmãos que de alguma forma sofrem as dores da alma, as dores do corpo e que precisam da palavra amiga, da energia de paz, de harmonia, para bem suportarem suas dificuldades. E abençoa de forma especial a todos os irmãos que estão passando pela dificuldade da pandemia, sejam as dificuldades emocionais ou morais, sejam as dificuldades da doença, do trabalho dioturno, para que tudo retorne às energias benéficas, às energias de harmonia. Senhor, muito obrigada por tudo, que a Tua paz permaneça em nossos corações hoje e sempre. Que assim seja. Então, olhando ali, dando boa noite a Neuza, a Cris, a Fraternidade Espírita, a Conceição, boa noite. Nós vamos dar início à leitura do Evangelho desta noite. Então, o Evangelho do capítulo 8º, Bem-aventurados os que têm puro coração. Oi, Alice. Então, bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Nós vamos fazer o comentário dos itens 5, 6, 7 e 8. E especialmente começando pelo primeiro item, número 5, que é tirado do Evangelho de Mateus, do capítulo 5, itens ou versículos 27 e 28, que diz assim: Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério. Vamos entender um pouquinho dessa passagem. Quando Jesus fala esse trecho, ele está ainda no Sermão do Monte. Naquele sermão em que ele sobe a montanha ou sobe o monte, e tem uma multidão querendo ouvi-lo, tem uma multidão esperando a palavra, a orientação, mas também esperando as curas pelas necessidades que eles estavam passando. Jesus fala das bem-aventuranças, fala de muitas coisas, e entre elas está esses 2 versículos, onde ele fala sobre o adultério. Aí nós precisamos lembrar que o adultério está lá nos 10 mandamentos. Então era uma lei divina, e no tempo de Moisés era a lei civil que tinha uma punição que, como hoje ainda é um ato grave, e que na sua época, na época de Moisés, tinha como penitência, como penalidade, a lapidação, o apedrejamento. Então, quem era pego em adultério era lapidado, era apedrejado. Jesus, que não veio descumprir lei nenhuma,
conhecendo a lei mosaica, os 10 mandamentos, mas também trazendo o entendimento da lei de amor. Por quê? Porque se Moisés trouxe uma lei rígida, baseada nos 10 mandamentos, para que o seu povo, com um entendimento muito selvagem ainda, porque era um povo muito rude, muito rústico e que precisava de leis muito firmes, ele então trouxe essa penalidade muito rígida. Jesus, por sua vez, trouxe a lei de amor e precisava que as pessoas então se aprofundassem na essência do não adulterar. Por quê? Aonde está a essência do não adulterar? Baseado no adultério ainda como a traição entre um casal, em um relacionamento, então Jesus disse: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo, aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério. Então Jesus trouxe não só não cometereis adultério, ele já trouxe algo a mais para que as pessoas de sua época pensassem. Não cometer adultério por ser um crime, por ter uma penalidade, mas agora, por quê? Porque antes do ato, antes do fato em si, do adultério, existe um desejo, um pensamento, um sentimento que vai dar origem a esse fato. E Jesus, trabalhando na essência, ele não se detém no fato em si. Ele vai trazer a essência do ensinamento, dando uma nova concepção. Então, Jesus vai fazer com que nós pensemos. O adultério, a traição, trair alguém. Por quê? O que é que leva uma pessoa a pensar em trair, a desejar trair? E aí eu faço, enquanto nós pensamos, um cumprimento ao Robson, à Eudina, à Carla, ao João, à Bela, que estão chegando. Uma boa noite a todos. E nós estávamos aqui conversando sobre um trecho do Evangelho de Mateus, onde Jesus nos diz que foi dito aos antigos: não adultereis, não cometereis adultério, perdão. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério. E aí ficou a pergunta: qual é a essência de alguém que está num relacionamento, que tem alguns princípios de buscar um outro relacionamento, de trair qualquer tipo de relacionamento que se tenha? Então, por que que nós precisamos adulterar? E aí nós vamos lembrar dos produtos, por exemplo, que no seu rótulo dizem que ali tem tais e tais e tais conteúdos, tais e tais e tais benefícios. Mas, na verdade, ali não tem nada disso. Ou pelo menos não tem a quantidade que ali está escrito. Então, nós percebemos uma adulteração. Hoje, já passados 2000 anos, nós já temos o entendimento de que adulterar vai muito mais do que o relacionamento. Nós podemos adulterar uma ideia, nós podemos adulterar um projeto, nós podemos adulterar uma fórmula, mas sempre há, na essência, na origem desse fato, desse ato,
sentimentos. Por que temos essa necessidade? É visando lucro? É visando poder? É visando autoestima? É visando conforto? E é isso que Jesus nos reporta e nos faz pensar, que ao olharmos aquilo que naquele momento é uma fonte de desejo, já estaremos em adultério. Então, ao pensar, ao nos deixar levar por aquela ideia, por aquele momento, por aquele pensamento, nós já estamos na situação de cometer o adultério, porque o fato é a consequência daquilo que nós estamos sentindo. E segundo Eliseu Rigonati, sentimento é a base de tudo. Sentimento e depois pensamento. Mas tem outros autores que colocam pensamento e depois sentimento. E nós vamos perceber na nossa prática, no nosso dia a dia, que as coisas andam tão parelhas que nós podemos dizer que é quase que simultâneo. Então, nesse momento, será que nós analisamos o que é que está nos movendo para que naquela hora a gente esteja fomentando aqueles pensamentos? Será que nós nos colocamos na posição de analisar a lei maior, que é a lei de amor e que diz que nós devemos fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizessem? Então, podemos até justificar as nossas ações dizendo: mas eu estou apaixonada, eu estou apaixonado, eu estou querendo, desejando a outra pessoa. Eu preciso viver esse amor, viver esse sentimento. Mas aí, mais uma vez, a análise do pensamento, do sentimento. Tudo aquilo que for de prejuízo a alguém ou a mim, eu tenho que medir, eu tenho que pensar, eu tenho que racionalizar. Eu não posso prejudicar o outro e eu não posso me prejudicar, porque pode ser que neste momento eu dê vazão aos meus sentimentos. Mas no momento em que eu, descomprometida, me interesso por alguém comprometido, eu estou em prejuízo de uma relação, de uma família, de uma vida, da minha vida. Por quê? Porque se o relacionamento com a outra pessoa comprometida na nossa cultura, pode ser que a outra cultura seja diferente, e então nós vamos falar da nossa cultura. Esse relacionamento, ele não é um relacionamento legal, ele não é um relacionamento que possa ser vivido. Você não pode sair, você não pode estar livre. Provavelmente vai ser sempre fruto de um momento, vai estar sempre, ou na maioria das vezes, escondido, ou nós vamos ter sempre um constrangimento em falar sobre isso. E isso não nos faz bem. A nossa vida nos pertence, mas nós não podemos passar por ela fazendo o que bem nos entende. Por quê? Porque se nós passarmos uma vida com o que bem entendemos, certamente o meu limite vai ultrapassar o limite do outro, então eu estarei prejudicando. Estarei causando qualquer tipo de constrangimento, de situação difícil para outras pessoas. Então eu preciso medir. Se a minha paixão, o meu amor me dominar, então eu terei na minha vida
completa falta de domínio sobre aquilo que é certo, sobre aquilo que é bom, sobre aquilo que é justo e sobre aquilo que eu gostaria que voltasse para mim. Então eu serei dominada pelas paixões. E na pergunta 907, os espíritos superiores que respondem a Allan Kardec no Livro dos Espíritos dizem que não há mal em amarmos, em nos apaixonarmos, em termos paixões. O mal está quando essas paixões nos dominam. E se essas paixões nos dominam, nós perdemos o raciocínio, nós perdemos o entendimento da vida. E aí, muitas vezes, isso vai trazer sofrimento já nesta vida e também em vidas futuras, em momentos futuros. E nós não estamos aqui mais na condição de errarmos literalmente de acordo com o nosso oba-oba. Não, nós estamos aqui no momento para refletirmos. Está aí tudo o que está nos acontecendo, para que possamos perceber que nós não dominamos tudo, nós não temos o controle de tudo. Nós precisamos nos melhorar, melhorar as nossas vibrações. Hoje ainda estávamos recebendo num dos grupos de WhatsApp que sentimentos têm vibrações, sentimentos superiores, vibrações elevadas, sentimentos inferiores, vibrações mínimas, que nos deixam muitas vezes à mercê de vírus e de doenças como a pandemia que está acontecendo, como a Covid. Por isso, nós precisamos prestar atenção no que nós queremos para nós mesmos, racionalizar o que é certo, o que é errado, dominar essas paixões que nos arrastam a nos prejudicarmos, a prejudicarmos a outros. Então, quando esta paixão quiser nos dominar, mas for uma paixão que de alguma forma não é lícita, não nos faz bem, que nós não podemos estar juntos, construir família, que nós não podemos construir uma vida em comum, pensemos, racionalizemos, reflitamos que na verdade isso é uma grande armadilha, porque poderá cumprir ou satisfazer os desejos de agora, mas trarão tempestades e ninguém quer tempestade na sua vida, né? Ninguém quer. Então, os espíritos também na questão 909 do Livro dos Espíritos falam que para nós dominarmos estas questões, as nossas paixões e não nos deixarmos levar por elas, basta que façamos um esforço em que, unida à nossa vontade, nós coloquemos essa paixão em alguma coisa que nos seja proveitosa, que nos faça felizes, que nos dê condições de nos renovarmos, de sorrirmos, de nos alegrarmos, podermos deitar à noite nos nossos travesseiros e pensar: fiz o meu melhor, dei o melhor de mim. Se alguém tem alguma queixa, amanhã eu quero refazer o caminho, mas eu fiz o meu melhor. E então, poder dormir, poder estar tranquilo nessa condição de estar esforçado, de estar com vontade de se melhorar, de fazer a melhoria. Bem, e aí, no trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec coloca que, nesse momento, o termo adultério ele vai ter a conotação de tudo aquilo que nos fizer mal,
de tudo aquilo que causar qualquer tipo de mal. E por isso, a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porque aquele que tem puro o coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. E aí a Dilcilene nos diz assim: precisamos preservar a nós e o outro, ter respeito pela família, que é o nosso alicerce, é o nosso porto seguro. É isso, essa construção que nos faz melhor, que nos faz ter condições de vencer todos os obstáculos, de buscar progredir. Quando nós não respeitamos o outro, o que nos resta se não esperar que não sejamos respeitados? Se não esperar que de alguma forma alguém vai invadir a nossa vida, invadir a nossa família e desconstruir e fazer desmoronar. Então, que não sejamos esse instrumento, que não sejamos esse que vai buscar a tempestade. E aí nós damos as boas-vindas ao Djailton, a Fêmina Depil, a Lúcia Cruz, a Ânia, a Midian. Sejam bem-vindos todos, uma boa noite. Estamos aqui falando do capítulo, comentando do capítulo 8º, Bem-aventurados os que têm puro coração, no item 5, pecado por pensamento, adultério. E lembrando que mas nos pensamentos, ele vai nos lembrar que nós somos espíritos, que nós temos um caminho, uma caminhada, e nessa caminhada nós vamos progredindo. E nesse progresso, nós vamos aprendendo. E ao aprender, através da reflexão, através da vivência, através do aprendizado de todos os momentos de nossas vidas, nós vemos a importância do pensar. Quando nós pensamos, nós emanamos energia. O pensamento, como diz André Luiz, ele cria forma e ele vai ao encontro daquele ou daqueles ou daquela situação que nós estamos ali fomentando. Então, se nós pudermos cuidar já o nosso pensamento, os nossos sentimentos, antes de se tornarem atos, como vai ser providencial esse cuidado? Como vai ser previdente esse cuidado? Porque nós vamos poder analisar quais serão as consequências para o outro, as consequências para aqueles a quem amamos, as consequências para nós mesmos como individualidades. Então, Allan Kardec faz-nos pensar se, mesmo só pensando, nós podemos ter a consequência desse mau pensamento. E hoje, reconhecendo ou conhecendo as leis que regem o mundo espiritual, a física quântica que aí está, trazendo-nos o entendimento de que nós, quando pensamos, emanamos energias que atuam ao nosso entorno, que criam em volta de nós um campo energético e que é capaz até mesmo de ser percebido pela máquina Kirlian, que fotografa a nossa aura e nos mostra o que nós estamos exalando, emanando em forma de luz.
Então, tudo isso nos faz encontrar a essência do pensamento de Jesus quando ele diz que aquele que olha com o mau pensamento, quer dizer, é no olhar. Por quê? Porque não existia o adultério ali. Ali existia um pequeno desejo que, ao fomentarmos, ao alimentarmos, ao darmos vazão, isso se torna uma força capaz de nos mover e aí nos prejudicar. Então, qual é o nosso intuito? O nosso intuito é pensar antes de agir, trazer para dentro de nós autoconhecimento a fim de compreendermos o que é que está lá na essência daquilo que se projetou primeiramente como uma ideia e depois tomou o corpo. Por quê? Porque eu alimentei, porque eu deixei aquilo fluir. E nós sabemos, nós nunca estamos sós. O mundo espiritual está à nossa volta. Nós somos uma dimensão de um mundo verdadeiro que é o mundo espiritual. Então, na nossa dimensão, nós podemos estar sós, mas na dimensão astral, na dimensão espiritual, nós nunca estamos sós. E aquela pequena ideia pode ser alimentada por outras pessoas, por outras mentes, por outros irmãos que às vezes estão na mesma sintonia. Então, para eles, tanto faz porque não compreendem a questão da ação e a reação, da lei de causa e efeito, do entendimento do que Jesus nos trouxe de fazer ao outro o que gostaria que nos fizesse. Como pode também nós estarmos com irmãos que querem ver a nossa derrocada e aí insuflam ainda mais ideias para que nós caiamos na armadilha e nos deixemos levar por essas que nós chamamos de paixões. Boa noite, Thelma. Boa noite, Luciana. Olha ali a Eudina mandando flor, a Clécia dando boa noite, Karina, boa noite, Tatá, boa noite. Então, gente, nós estamos falando sobre o capítulo 8º, itens de 5 a 8 do Evangelho, que tem por título Pecado por Pensamento Adultério. Lembrando que tudo vai iniciar lá dentro da gente e que cabe a nós fazer esse corte, dizer não, não é assim, eu não quero isso para mim. Eu compreendo que eu sou fruto, eu sou herdeira de mim mesma. Eu quero o que é melhor e sendo o melhor para mim, eu vou buscar o que está certo, o que está correto. Então, quando Allan Kardec nos coloca, mas os espíritos puros já conseguiram fazer essa evolução, quer dizer que já não vibram mais, não tem mais desejos. E quem de nós não quer chegar a espírito puro? Por isso nós estamos num progresso, por isso nós estamos em caminho. Dilcilene retorna e diz: precisamos vigiar os nossos pensamentos o tempo todo, pois somos desafiados o tempo todo. É exatamente isso. Mas os espíritos nos cuidando, buscando o que é certo, fazendo as nossas preces, tentando desviar os nossos pensamentos, tirando dos focos equivocados que nós possamos guardar. É fácil?
mas é uma tendência de espíritos imperfeitos como nós dizermos é difícil. Os espíritos superiores dizem que precisaríamos um pouquinho de esforço, mas que nós não temos disposição para isso. Vejam, não temos boa disposição para fazermos um pouquinho de esforço, logo esmorecemos e desistimos. Então, bem-vindo, na hora certa, não às coisas erradas, não aos pensamentos equivocados, não aos desejos malsãos que podemos guardar, que possamos guardar dentro de nós. Por isso, Jesus faz com que nós reflitamos. A lei é a mesma. A lei é não adulterar. Não adulterar, não porque vamos ser lapidados, apedrejados como antigamente, mas por quê? Porque há um sentimento por trás disso e que precisamos trabalhar, dominar e, de preferência, substituir por bons sentimentos, sentimentos de harmonia, de paz e de amor. E aí nós vamos lembrar que o amor, aquele amor ágape, o amor incondicional, que é o amor maior, ele liberta, ele perdoa, ele permite que a outra pessoa viva a sua vida. Então, quando nós nos sentirmos apaixonados por alguém comprometido, lembremos, não é amor. Porque o amor não vai querer satisfazer a sua paixão comprometendo o outro, aprisionando o outro no erro, mas vai dar condições do outro se libertar e manter o seu relacionamento e viver a sua vida enquanto eu vou buscar dar vazão às minhas paixões, porque paixão é combustível para a vida. A paixão, estar apaixonado por um projeto, por uma pessoa descomprometida que possa se criar as coisas, uma convivência, uma família, que possa se criar um projeto maior, isso é bom. A paixão nos alimenta. O que Jesus quer dizer aqui é a paixão equivocada, a paixão que vai trazer a desarmonia e a destruição de uma família. Por isso, Allan Kardec nos coloca, e aí terminando, um último parágrafo que diz assim: em resumo, naquele que nem concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Vejam, já há progresso. Naquele em que essa ideia surge, mas ele a repele, há progresso em vias de realizar-se. Então, quando nós conseguimos repelir os maus pensamentos, essas más tendências que nós trazemos no nosso coração, já estamos progredindo, mas estamos em vias de progresso. E naquele que pensa no mal e nele ainda se compraz, neste o mal existe em toda sua plenitude, mas também vai evoluir, vai crescer, vai ser despertado, vai compreender que a lei é de amor, que a lei é de causa e efeito e que nós precisamos fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizessem. Então, o trabalho está feito, porque já cresceu, já evoluiu, já progrediu. No outro está por fazer-se, que é a nossa condição nesse momento. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem, porque isso vai gerar, o nosso crescimento vai gerar responsabilidades. E é esse o nosso crescimento, é sermos responsáveis pelas nossas atitudes,
pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. Ou vice-versa, pelos nossos sentimentos, pensamentos e atitudes. Ok, meus irmãos? A Clécia está dizendo que a paixão traz a dor para o outro e destrói famílias. Isso. A paixão desregrada, Clécia. Porque, como eu dizia há uns minutinhos atrás, a paixão ela é combustível. É interessante nós estarmos apaixonados por alguém, mas alguém descomprometido, alguém que possa trazer a reciprocidade. E mesmo assim, quantas vezes a gente se apaixona por alguém que não nos é recíproco? Então é a paciência. Agora, a paixão que causa o adultério. Essa é a paixão desmedida, é a paixão desregrada, é a paixão que vai causar essa dor. E a dor do outro, a dor da gente, a dor da família, e vai causar prejuízo. Então, esta é a que Jesus se refere. É a essência do mal que existe ainda dentro de nós e que nós precisamos dominar. Como diz o texto, né, Clécia? É muito importante o autoconhecimento. É muito importante sabermos o que é que está lá na origem. Então, nos analisarmos, percebermos nossas reações, nos colocarmos na posição do outro de vez em quando, e aí pensarmos, nossa, se eu fizesse isso para mim mesma, como uma outra pessoa, será que eu gostaria? Então, se eu pudesse pensar como outra pessoa, como que eu pensaria? Então, fazer todas essas reflexões nos ajuda nesse autodescobrimento. Vamos terminando a parte do comentário e aí nós vamos trazer os recadinhos para a nossa atividade de hoje e fecharmos com a água fluidificada, com o tratamento para quem está em tratamento e a nossa prece final. A paixão que é egoísta. É isso mesmo, Fernanda, porque é essa paixão que causa todas as nuances de orgulho, de paixão exacerbada, de perda de limites. É isso aí. Então, eu troquei o texto da noite, que veio no roteiro uma outra. Eu peguei esse livrinho, Vivendo o Evangelho, exatamente do capítulo 8º, dos itens de 5 a 7, que diz ideia do bem. É a ideia do bem que nós precisamos nos ater. O bem, a verdade, o amor fraterno. Essa é a ideia. Então, perdão. Olha, tem coisa melhor do que esse bem de perdão? O perdão desfaz a mágoa. Esperança. A esperança detém o desespero. Calma. A calma neutraliza a cólera. Paciência, porque dilui a intolerância. Paz, porque distancia a irritação. Discernimento, porque previne o sofisma. Equilíbrio, afasta a leviandade. A fé enfraquece a aflição. E nós precisamos de muita fé nesses momentos de aflição pelos quais passamos. A caridade impede o egoísmo. O amor desmoraliza o ódio. A ideia do bem é força divina que se contrapõe às tendências inferiores e será sempre, em qualquer circunstância, o antídoto certo para o veneno do mal. O bem, se eu não me engano, é numa das obras de André Luiz que ele diz: o bem que nós fazemos será o nosso advogado por onde nós formos. O bem retorna para nós, assim como o mal também retorna. Mas nós queremos semear o bem
Queremos fazer com que em nossos corações essa semente germine, frutifique e se torne uma árvore frondosa. Clécia, é como se quiséssemos dizer que nem sempre o amor da nossa vida é o amor. Nós ainda somos muito materialistas, não é, Clécia? Às vezes nós nem compreendemos o quanto o amor liberta. E aí nos prendemos a nossas paixões, que ainda são essas emoções que nos dominam. Então, é um aprendizado. Os amores verdadeiros libertam. Ok? Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos que chegaram nesses últimos momentos. Nós vamos agora convidar a todos para fazermos a prece e depois nós temos alguns recadinhos. Não saiam daí, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Deus, ao Mestre Jesus, por estarmos aqui reunidos. Não estamos olho no olho, mas nós estamos aqui interagindo, entrando em sintonia uns com os outros, porque o amor de Jesus, de Deus, nos irmana, nos une numa só corrente do bem, numa corrente de fraternidade, que ilumina a todos que nela vibram, como uma grande egrégora de luz, a qual se reúnem também os espíritos luminosos que estão conosco no estudo do Evangelho, quando estamos com os nossos corações imbuídos de boas energias, quando estamos buscando o esclarecimento e a renovação daquilo que nós, por todos esses irmãos que nos visitam neste momento em forma de luz. E vamos pedir que eles possam colocar nas águas das nossas casas, da nossa jarra, do nosso copo, o bálsamo, o remédio, a bênção que precisamos para resistir às nossas tendências equivocadas e renovar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos para o bem. Pedimos que esses irmãos, junto a Jesus, visitem os hospitais onde estão aqueles com Covid, onde estão aqueles com tantas outras doenças que graçam em nosso planeta. Visitem os irmãos que choram e que sofrem por todos os tipos de dores físicas ou morais. E vamos pedir que a luz azulínea de Jesus banhe a esses irmãos, trazendo-lhes conforto, paz, serenidade e coragem para bem suportarem suas dores e encontrarem dentro de si forças capazes de se melhorarem e de buscarem paz. Paz para si, paz para o outro, paz para seus pensamentos, paz para seus sentimentos. E nós pedimos que os irmãos em tratamento sejam neste momento envolvidos de energias que trazem os sentimentos de coragem, de força, que trazem os bálsamos de saúde, que trazem o desejo de renovação interior e assim se sintam melhores, protegidos, amparados pelos espíritos amigos, pelos
bálsamos que estão se derramando sobre cada um. E na certeza, Senhor, do teu amor derramado sobre todos nós então agradecemos mais uma vez por todos os bálsamos e bênçãos. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Que assim seja, Senhor. Vamos aos nossos recadinhos, agradecidos por estas bênçãos. Vamos tomar a nossa aguinha, na certeza de que aqui está o remédio orvalhado que precisamos. Estamos já para mais da metade do mês de agosto. Em setembro é o mês de aniversário da nossa casa. Estamos nos preparando para ir para o YouTube, fazer esta live lá no YouTube. Então, não esqueçam de ir lá, de inscrever-se no canal, na página do Ivone, para que nós possamos estar juntos lá, fazendo essas reflexões, para que nós estejamos continuando os trabalhos que nós teríamos se nossa casa estivesse com as portas abertas como nós gostaríamos e que não pode estar nesse momento de pandemia. E aí nós pedimos o entendimento de todos para que possam nos ajudar nesse sentido de que, nesse momento, é importante que estejamos juntos aqui, através das lives, por esse canal maravilhoso que é a internet, para que nós possamos nos fortalecer, encontrar forças para suportar as dificuldades no caminho. Obrigada, Dilcilene, que assim seja sempre, que possamos sempre refletir sobre as mensagens de Jesus em nossas vidas. Então, vamos todos lembrar que o templo de pedra é importante, mas o nosso maior templo é conosco, e é nesse momento que nós vamos nos fortalecer para suportar essa pandemia, essas dificuldades que nós estamos enfrentando. Então, as atividades presenciais não estão acontecendo por enquanto. Setembro, nós vamos continuar aqui através do YouTube com algumas programações especiais, especialmente o nosso primeiro seminário virtual com a nossa de setembro, nós estaremos lá com ela, falaremos sobre como nós podemos passar por esse momento de pandemia, de aflições, de dificuldades, e aí como é que nós podemos controlar os nossos pensamentos, a nossa mente, para que nós não nos percamos nos pensamentos pessimistas e aí nos tornemos adoentados e enfraquecidos emocionalmente. Então a irmã Maíse vai nos trazer sobre isso e nós estamos preparando algumas coisas diferentes, a evangelização dos bebês, das crianças, dos jovens. O ciclo de paz vai retornar também em setembro, todo mundo no YouTube, e vai ser muito bom podermos lá estar. Lembramos para os irmãos que estão precisando conversar, ter uma palavra de alento, de conforto, que procurem o atendimento fraterno da nossa casa. Está acontecendo assim, através do WhatsApp ou através do Google Meet, para que nós possamos olhar um ao outro, conversar um pouquinho, trocar algumas ideias e nos fortalecer no sentido do otimismo, do encorajamento para algumas dificuldades que possam estar enfrentando. Para isso, lá no nosso site www. Lives. Então, todos os interessados vão lá para fazermos esse atendimento fraterno, tá bom?
E queremos lembrar que nós continuamos também com os estudos, gente. Os estudos são muito importantes para esses entendimentos que nós estamos trazendo a cada live. A gente ouve nas palestras que estão na internet. Nós temos estudos na segunda, na terça, na quinta, na sexta e no sábado. São 5 dias de estudo, são 6 grupos de estudos, fora o estudo do ciclo dos pais e o estudo das crianças. Então, ao todo, nós temos 10 ciclos de estudos, da gestante até a melhor idade, que nós podemos fazer uso para aprendermos, para nos autodescobrirmos, nos autoconhecermos e nos melhorarmos. Meus irmãos, estamos com muitos instrumentos para a nossa evolução, que nós possamos aproveitar cada um para o nosso progresso. Então, contamos com todos na próxima semana. Sábado estaremos aqui às 18 horas com o estudo do Evangelho. Terça-feira a Luciana falou que tem 2 estudos. Sim, são 2 estudos na terça-feira. Um que começa às 19, um que começa às 20. Na segunda-feira temos estudos na segunda, na quinta e na sexta às 19 horas. E no sábado às 9 horas da manhã. Então, para todos os irmãos, estamos com todos esses estudos no nosso site, estamos com todos esses estudos no YouTube, que se alguém quiser ver as atividades que já foram gravadas e que estão lá postadas dos evangelhos anteriores, das atividades da evangelização, estão lá, é só buscar e tem muito material para ser pesquisado. Tá bom, meus irmãos? Eu acho que é isso. Agradeço a presença de todos. Repita o site, por favor, www.iap.org.br. Lá também tem, ali a Fernanda colocou, lá também tem a nossa videira, que é um boletim informativo com as atividades do mês, com um tema específico para cada videira. Agosto é Sede Perfeitos, o tema. Para setembro, Flagelos Destruidores. Então, nós temos todos esses instrumentos lá no nosso site. Tá bom? Eu agradeço a presença de todos. Peço a Deus que ampare, que proteja a cada um de vocês. Que estejamos sempre lembrando da importância da prece, a importância da vigilância, como já foi falado aqui, pela nossa irmã Dilcilene, que nos lembrou, de vigiar os nossos pensamentos, de buscar as reflexões e nos cuidarmos interiormente. Que possamos parar uns minutinhos para a nossa meditação, para a nossa calmaria e para a nossa prece. Tá bom, meus irmãos? Muito obrigada. Nós agradecemos a Jesus, todos nós, por esses momentos, por essas bênçãos e pelo amor que nos derrama. Sim, seu Janci está, Darcy. Eu acredito que daqui a uns dias ele vai fazer uma palestra aqui conosco. Eu só não disse o dia, mas ele esses dias no estudo, o estudo do seu Jansen é quinta-feira. Se você quiser vê-lo, quinta-feira ele está conosco, todas as quintas-feiras. Aí tem que pedir para entrar num dos nossos grupos, ou aqui no Instagram, ou lá pelo site. A gente adiciona e faz parte dos nossos grupos de estudos. Tá bom? O Mércio está falando que tem as palestras que foram gravadas lá no nosso site, nosso canal do YouTube. Um beijo grande, meus amores. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Até a próxima. Sábado estaremos juntos na live.
tá bom? Se alguém quiser perguntar alguma coisa nesses 2 minutinhos, boa noite, Elizabeth. Fique com Deus.